Porque ah, porque todo o processo de crise que a França está vivendo é extremamente peculiar, mas ao mesmo tempo também explosivo em vários aspectos. E será que essa ebulição social pode trazer consequências para o Brasil? O que realmente leva os franceses a reagirem dessa maneira, né? E também o Estado responder com a violência costumeira, né? Primeira coisa que a gente pode notar nisso tudo é que tanto lá ou cá, ou seja lá onde for, né, as forças policiais parece que têm as mesmas condutas, os mesmos procedimentos, os mesmos equipamentos. Gradativamente, com menor periodicidade, esses equipamentos são trocados, são atualizados, inovados, né? Mas a violência contra os manifestantes, seja lá onde for, parece que segue uma mesma regra, uma mesma estratégia, né? Não se pode dar colher de chá para manifestante. É preciso reprimir. E reprimir com violência, mais do que violência, com a brutalidade, né? Seja no primeiro mundo, no segundo, no terceiro, no quinto ou no sexto mundo. É necessário reprimir. Mas já faz mais de um mês que a França está nesse processo. Aliás, bem mais de um mês que a França está nesse processo, né? E ficam as especulações de todos os lados, porque afinal de contas, tudo indicava que era uma manifestação que tinha um caráter, digamos, cochinesco, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas aos poucos outros grupos também aderiram e a coisa parece que se diluiu, né? Chegou-se a exigir a renúncia do Macron, né? Um cara diretamente ligado com o sistema financeiro, né? Essa improvisação que ocorreu na França para poder fazer com que Macron fosse eleito, e com uma bancada também que parecia uma zebra, né? Esse arranjo, esse rearranjo, né? Essa coisa meio de última hora, lembra um pouco também o Brasil, né? Quer dizer, o Bolsonaro não tinha base, não tinha força política, não tinha condições de enfrentar inclusive o Lula. E aqui eu não estou falando do ponto de vista partidário, de preferência, simplesmente as pesquisas mostravam isso e era claro, né? E não se sabe se uma parte desse eleitorado migrou para o Bolsonaro ou não, enfim. Eu acho que os especialistas é que vão poder dizer alguma coisa mais sobre essa questão. Mas o que mais me impressiona na França é que também me parece que é muito próximo, semelhante ao que acontece no Brasil, é que as estruturas e as instituições dos trabalhadores, até agora, essas instituições organizadas em forma de sindicatos e em forma de partidos, não conseguem responder. Porque a impressão que se dá é que parece que há uma linha fronteiriça na qual esses partidos e os sindicatos não querem atravessar. Que seria essa linha fronteiriça, porque do lado de lá parece que a coisa... A impressão que eu tenho é que eles olham para o lado de lá, da fronteira, e dizem, se nós atravessarmos, acaba a França.
E isso acontece também na Espanha, acontece também na Itália, acontece também na Inglaterra. A gente percebe esse arranjo, né, das esquerdas institucionalizadas que foram lentamente, né, perderam lentamente a sua capacidade de ação e principalmente a sua capacidade de intervenção. Não é? Os partidos de esquerda não conseguem vislumbrar nada para além da própria instituição. Então, os partidos de esquerda se mobilizam para manter a institucionalidade. O que isso significa? Manter a estrutura do Estado. Não é? É muito interessante isso, quer dizer, de um movimento revolucionário, a gente chega ao outro lado da ponte, onde agora as esquerdas lutam para manter a estrutura institucional. Né? Para manter o Estado como regulador civilizatório, mas também como regulador e também como um aparato de ordenamento. Ou seja, justiça, etc, etc, etc. Teve até partido de esquerda que chegou a elogiar o papel da polícia e que era importante que a França voltasse à ordem. Se não me engano, acho que o Partido Socialista, enfim. Aí você chega na Espanha e você vê a mesma coisa. Quer dizer, os caras, o Partido Socialista Espanhol, o Operário Espanhol, que, na verdade, ao invés de enfrentar as consequências do fim do governo, né, do General Franco, pôs panos quentes e a coisa continuou. Né? E agora esse pessoal está com medo porque surgiu um tal de Vox, não sei se é Vox Populi, Vox, enfim, é um partido de extrema direita que se assume de extrema direita, que também está crescendo. Agora, o mais interessante é que nós saímos de um conflito, de conflitos sociais, políticos e econômicos que estavam na base da estrutura social, ou seja, naquilo que se produzia, e agora nós estamos flutuando e os nossos conflitos estão diretamente envolvidos com digamos, uma espécie de subjetividade também, que é a subjetividade da circulação. A gente não vê mais nada sendo produzido, a maioria dos trabalhadores não produz diretamente mais nada. Além disso, distantes, né, da produção, o que a gente vê são só as mercadorias, que parece que flutuam como mágicas, né, como um grande circo. E aí nós temos conflitos que parece que têm um caráter de extrair dessa realidade uma subjetividade. Não é? Então, é aí que eu acho que também o grande problema é que os partidos e os sindicatos e os intelectuais ligados, os teóricos, né, ligados às correntes de esquerda, não conseguiram fazer esse processo de passagem. Porque a classe trabalhadora não acabou. Nós, trabalhadores, não fomos ainda extintos. Né? O ano passado, de 7 bilhões e meio de habitantes, 3 bilhões e 300 milhões estavam empregados. Bem menos da metade, mas ainda havia uma quantidade muito grande de gente. Há uma quantidade muito grande de gente trabalhando. Com carteira assinada, sem carteira assinada, nós estamos trabalhando. A questão é que agora a exploração, o trabalho, aquilo que a gente chama de trabalho, as nossas horas de atividade, de emprego para poder trocar isso por salário, por dinheiro, tem outras características. Né? Por outro lado, o que a gente percebe claramente, eu não posso dizer isso assim, né? Quer dizer, mas o que eu tento observar é que nessa conjuntura, né, as ações dos estados que estão diretamente ligadas aos interesses do grande sistema global, né, tanto das corporações quanto do sistema financeiro, atingem a todos. Né? Então existe um recado aí também
no meu entendimento, ali na França. Quer dizer, não é só uma questão da extrema-direita sair às ruas e defender. Ao contrário, o que se percebe é que ali, mesmo o pessoal de direita está percebendo e sentindo na pele os efeitos. Por quê? Porque a classe trabalhadora francesa é uma das mais produtivas em relação aos países mais desenvolvidos em volta, como Espanha e até mesmo a Alemanha. Agora, à medida que você baixa, quer dizer, você pressiona para que essa produtividade tenha um valor menor, evidentemente que os caras começam a chiar por tudo quanto é lado, né? Então, veja, a questão também aqui no Brasil é a seguinte, será que simplesmente o fato dos eleitores de Bolsonaro já estarem praticamente todos de volta às suas tocas, né? Isso representa de fato uma construção de uma consciência histórica, que os caras realmente, né, não, pô, agora a gente está entendendo o que está acontecendo, nós fomos enganados. Não, não é isso. Possivelmente nada disso aconteça, ou pode ser que aconteça, mas não é assim, não é um passe de mágica, e não é o fato de que você fazia parte de uma corrente de pensamento, que era um senso comum, que parecia uma coisa de manada, e de repente essa manada praticamente é levada ao abismo. Aí quem sobrevive diz assim, agora eu posso mudar minha visão, agora eu tenho condições de... Não é assim que acontece, né? Ao contrário, muitas vezes você permanece com a mesma forma de pensar. Agora, o que faz você mudar? O que faz com que você, junto com outros, comece a falar, pronto, peraí, aí agora aqui o negócio está pegando. Pouca gente sabe, mas um período em que a classe trabalhadora, né, os trabalhadores brasileiros mais se movimentaram, mais fizeram greves, mais se mobilizaram, foi no período da hiperinflação, depois que os militares deixaram o poder, né? Quando o Sarney assume aquela turma toda, e aí a inflação vai até a tragédia do Collor. O que isso significou? Mostrou, na verdade, que quando a situação chega no limite, a classe trabalhadora também não vai aceitar isso assim, de caso assim, pensado, assim, não, vamos dar um apoio para o Bolsonaro, afinal de contas, nós votamos no Bolsonaro para ferrar essa turma toda, então essa turma que é responsável, mas não vai chegar um momento que isso não vai servir mais. E tudo aquilo que realmente vai acontecer, independentemente, né, do que o Bolsonaro ou a equipe quiserem fazer, porque uma parte daquilo que a equipe de Bolsonaro promete já está no calendário, já estava na agenda e na pauta do Temer. E também do PSDB, e também de toda essa turma, né? Depende da velocidade, depende de como que as coisas vão caminhar. Obviamente que isso não é tão simples assim, né? Agora, veja, a questão que eu penso também é que as organizações dos trabalhadores, aquelas que realmente ainda têm um papel importante de mobilização, não conseguem, né? Dificilmente a gente consegue ver os sindicatos na Europa agirem prontamente quando essas massas de fato saem às ruas para protestar e para enfrentar a polícia, né? E aqui também acontece a mesma coisa, mas não é porque é aqui ou ali só, é porque a própria condição, o contexto em que nós vivemos, de 30 ou mais anos para cá, simplesmente desmobilizou totalmente os trabalhadores. Então agora nós precisamos também entender isso. Ou seja, os caras estão saindo à rua. E eles não têm mais medo de sair à rua para serem carimbados desse ou daquele rótulo, com esse ou com aquele rótulo.
Nós é que precisamos, então, entender esse processo e ver como é que a gente se encaixa e também luta nisso tudo. Porque imaginar que nós, da esquerda, somos protagonistas desse processo, eu não sei não, viu? Não sei se cabe a nós também fazermos esse tipo de desculpe, de leitura, né? Mas é por aí que a gente tem que pensar, né? As coisas estão acontecendo de uma maneira assim que parece de fato somente as condições materiais, históricas, concretas ali, né, é que podem oferecer condições para um processo que não é simplesmente imaginário ou idealizado, né? Essa turma toda que apoiou, que saiu, que disse que não, vamos acabar com a esquerda, vamos acabar com o PT, etc, etc, etc. Como que ela vai reagir no momento que de fato as coisas chegarem até ela, né? Então vai chegar para todo mundo. Evidentemente que não há como fazer essa separação, mas essa separação só vai ser feita em alguns grupos, em alguns nichos que podem ser protegidos, inclusive aqueles que têm interesses diretos nesse processo. Então, pensem nisso e a gente volta a se falar. Ah, dá uma inscriçãozinha aí, tá? Que eu quero aos poucos fazer o negócio também crescer, tá bom? Um abraço.